Paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Estou mais uma vez aqui no canal do YouTube para falar do Projeto Resgate. Esse projeto é aquele que eu convido você, meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo aí. Não importa o ministério que você frequenta, porque só há um Salvador, né, irmão? Importa que você está na fé no Senhor Jesus. Mas se você não tiver nenhum ministério, você é bem-vindo ao nosso ministério, conhecer o nosso trabalho, conhecer as nossas formas de adoração, de culto. Então você que está afastado, você que não está preso aí a mais nenhum ministério, né, irmão? E Jesus te libertou, mas muitas das vezes a pessoa não vive como um liberto, vive preso, né? Meu irmão, queria falar uma mensagem da Palavra de Deus, que fala justamente desse caminho que é Cristo Jesus. Eu sou o irmão Lorival, vim no ministério tradicional. Meu intuito aqui é divulgar o Evangelho, apesar que eu falo de uma denominação. Deixo bem claro que denominação não salva. Você fazer parte de um ministério, isso não é de certeza de salvação. Se você for do ministério A, B, C, D, isso na forma bíblica não quer dizer nada, irmão. Porque a salvação vem mediante a fé das pessoas do Senhor Jesus, né? Assim que todos falam por aí, olha, salvação, 2 Efésios, versículo 8 e 9, não há nada que nós possamos fazer, né? Não é pelas obras, e sim pela fé no Senhor Jesus. Então, se é pela fé, então os ministérios não salvam, concorda? Então todos acho que estão de acordo comigo. Então meu intuito aqui, agora eu falei da comunidade, agora meu intuito é falar de Jesus Cristo, falar do Evangelho. Perdão, irmão, pela minha garganta aqui. Mas, irmão, tem uma mensagem da Palavra de Deus que é um versículo. Nesse versículo eu gostaria de conversar com os irmãos sobre essa passagem. Está em João 14, versículo 6, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vem. Quer dizer, para você ir a Deus tem que ser através de Jesus. Não tem como outra forma de você se achegar a Deus a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus, ele falou essa parte, porque na passagem 14 de João, ele estava falando com seus discípulos, porque Jesus entendia que era chegado a sua missão, chegado os tempos da sua missão aqui. Então Jesus queria preparar o coração, porque Jesus sabia o que ia se passar com a vida dele, como ia ser o término dessa missão. E para que aqueles irmãos não ficassem confundidos, perdidos, ele começou a preparar o coração daquelas pessoas. Então Jesus falou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ao responder à pergunta dos seus discípulos naquela noite em que foi traído. Então essa é uma forma de dizer àquelas pessoas e confortar. Era um dos últimos acontecimentos, antes da crucificação, antes de ser preso. Então essa frase, forma de dizer, as pessoas pegam de formas fora de, como eles falam, contexto, né, exegese. E as pessoas às vezes conhecem o Evangelho através de ministro da Palavra de Deus. Se eu citar o nome do seu ministério, irmão, eu não estou atacando o seu ministério. Por exemplo, né, você ouviu o Evangelho pela Assembleia de Deus, ouviu o Evangelho pelos irmãos ali juntamente a Deus Amor, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Batista, Igreja Reformada, não importa. Então você ouviu o Evangelho, mas o que pregaram para você? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas, irmão, eu dou uma forma de prender a pessoa. Nas minhas mensagens eu falo assim: olha, o lugar que você está vindo aqui é o verdadeiro caminho. Irmão, isso aí trata-se também de uma manipulação, como assim, uma palavra subliminar, que faz você ficar dependente. Não, então quer dizer que aqui que é o caminho,
aqui que é a verdade, aqui que só tem o verdadeiro evangelho, aqui que se tem, porque aqui não importa a forma que a pessoa usa, irmão. Se ela usa, não, porque nós estudamos a Bíblia, porque nós somos reformados, porque nós somos isso, nós somos aquilo, porque nós somos a igreja verdadeira, que nosso ministério tem 500 anos, nosso ministério tem 100 anos. Irmão, isso não quer dizer nada, irmão. Jesus não veio pregar ministério. Jesus não veio anunciar denominações. Isso foi criação nossa. O sistema religioso já existia nos tempos de Jesus. E foi justamente esse sistema religioso que o condenou, que o lançou ali na madeira da cruz, vamos dizer assim, através de quem? Dos religiosos, que perseguiam, que não aceitavam ele como o Messias, o Filho de Deus. Então, o sistema religioso, hoje que você, mas irmão, eu não estou em religião, eu estou na graça. Que graça, irmão? A graça é Cristo. O lugar que você está não é graça. A graça tem que ser o favor merecido, que é Jesus. Então, contraria, quando você afirma que o lugar, que o local, que o ministério, que o ensino da sua igreja, o ensino da sua igreja é da sua igreja ou é da Bíblia? Não, irmão, é da Bíblia. Se é da Bíblia, é de Cristo. Então as pessoas procuram trazer aquele mérito para o lugar que ele está, o lugar que ele está cultuando a Deus, e as pessoas acabam assimilando que estando naquele lugar está na verdade. Irmão, estar na verdade não é estar no lugar, é estar na obediência da palavra. Não adianta você estar no lugar, irmão, achando que aquele lugar é santo, aquele lugar que leva ao céu, aquele lugar da salvação, mas se você não honra o que está escrito nas Escrituras, se você não coloca em prática aquilo que Jesus determina. Estar na verdade, estar no caminho, é estar na obediência da palavra de Deus, irmão. Estar na obediência do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quantos falam dessa maneira, que o lugar é o caminho, que o ministério é o caminho, que a doutrina que ele está lá é o caminho? Então Jesus, ele falou para que aquelas pessoas iam ficar com seus corações turbados de coração. Ele estava para retornar à casa do Pai. E ele falou: e se eu for, eu voltarei. Não vou deixar vocês órfãos, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus fazia uma afirmação que ele voltaria. Ele estava falando sim para aqueles grupos de discípulos. E através dessa mensagem também fala para nós também. Essas promessas valem para você que crê em Jesus Cristo. Você que está aí servindo a Ele num ministério, não importa o seu ministério, Jesus vai vir retornar, buscar aqueles que creram nele. Então ele falou que haveria lugar na casa do Pai. E também ele disse: e vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo. Quer ver, Jesus já estava falando o caminho dele, era confortando. Então, quando alguém falar que um lugar é um caminho, que o ministério é o caminho, que o ministério tem a verdade, irmão, isso é tudo palavras, jargões, palavras subliminares, afirmações para te persuadir que o caminho é uma instituição, que o caminho é um ministério. Não, irmão, o caminho é Cristo. O seu ministério pode estar sim enquadrado na verdade. Não estou aqui dizendo que o seu ministério não vai estar na verdade. Mas se o seu ministério prega isso, ele está mentindo. Ele está te enganando, porque não está sendo fiel às Escrituras. Se o seu ministério fala que o lugar que você está é a graça de Deus, o lugar que você está é apenas um lugar. A graça é Cristo. E se a graça é Cristo, o Salvador é Cristo, né? Então o caminho é Cristo, tudo é Cristo. Muitas vezes as pessoas cantam louvores. Eu cantei vários louvores. Cantava: sou o caminho, né? Disse Jesus. Quantas vezes se afirma nos louvores que o caminho é Cristo, mas na hora de falar com seu irmão, com o seu próximo, você fala: o lugar que eu vou é o verdadeiro caminho, criando dúvida no coração daquelas pessoas, porque se não prega a verdade, fala: irmão, o caminho é Jesus Cristo, não há outro Salvador, não há outro mediador, só Jesus Cristo salva, porque a verdade está em Jesus.
E essa é a verdade que te liberta do pecado, te liberta das concupiscências, te liberta das coisas dessa vida, é que te traz a ti a salvação através de Jesus Cristo. Então, irmão, Jesus disse que haveria esse lugar na casa do seu Pai. E para você, para essa mensagem da palavra, eu afirmo, segundo as Escrituras, há um lugar, né, na casa do Pai para você que creu em Jesus Cristo, para você que crê que Ele é o caminho, que Ele crê que Ele é a verdade e a vida. Irmão, mas ele falando aquilo, alguns discípulos até questionaram. Por exemplo, Tomé, ele questionou demais, ele criando dúvidas dos demais. E Jesus disse que eles não sabiam nem, né? Então ele dizia, falou assim, ó: no entanto, Tomé, criando essas dúvidas, e também aos demais, dizia a Jesus que eles não sabiam nem para onde ele estava indo, muitos menos qual era o caminho que Jesus estava indo e o caminho a seguir. Então, Jesus criou essa dúvida e Jesus respondeu a Tomé. Jesus falou para Tomé, porque Tomé entrou um espírito de dúvida, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, tem um ditado, irmão, que muitos usam por aí, fala que cabeça vazia é oficina do diabo, né, irmão? Mas isso aí não é que está na Bíblia, não está na Escritura, não encontrei isso aí, né? Fala os maus pensamentos, algumas coisas nesse sentido, e as pessoas, né, elaborar com essa palavra até interessante, a cabeça vazia é oficina do diabo. Quando a pessoa não tem o que fazer, meu irmão, ele atrapalha a vida dele e atrapalha a vida dos outros. Então Jesus, ele falou assim, olha, ele começou, eu vou terminar, eles vão entender pela própria leitura da palavra. Não se turbe o coração de vocês, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar o lugar. E se eu for lhe preparar o lugar, voltarei e levarei para mim vocês, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, se ele falava que o caminho queria a casa do pai, o caminho que ele está vindo é a casa do pai. Mas Tomé ainda levou ali, não estava entendendo nada. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você realmente me conhecesse também a meu Pai, já agora vocês o conhecem e têm o visto. E Felipe perguntou, Senhor, mostra o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra o Pai? Irmão, aqueles homens viram curas, maravilha, prodígio, pessoas sendo ressuscitadas e não entendiam que Jesus era o caminho, que Jesus era o verdadeiro Deus, que Jesus era o Filho de Deus. E ele, o Pai, era o um, porque ele não veio fazer a missão dele. Jesus veio fazer a missão do Pai. Tudo que ele fez era pelo Pai. Então você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, quer dizer, não são as palavras dele. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando essas obras. Tudo que eu fiz, tudo que eu estou fazendo é através do Pai. Creia em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Ele fala depois que aqueles que creem nele farão obras maiores que a dele. Então, irmão, eu quero não deixar dúvida no seu coração. Onde você vai não é caminho, o lugar que você vai é um lugar que você adora a Deus. O ministério que você está aí, ele tem que seguir a doutrina de Cristo. Ele não tem doutrina coisa nenhuma, irmão. O resto ali é organização, é adoração, é a forma, cada um determina a forma que vai louvar, vai cantar tantos hinos, depois vai ter um testemunho, vai ter oração. Isso é organização nossa. A cabeça do homem se reúne e fala, Deus fez sentir que tem que cantar 3 hinos, Deus fez isso, Deus sentiu que fez aquilo, é tudo homem. O ensino da palavra é Cristo.
Depois de lá sobre o ministério, vai exortar o seu pastor, o seu ancião, o cooperador, vai pregar o que está escrito nas Escrituras. Ele vai ter que falar: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, só Ele liberta, só Ele cura, Ele é o único Salvador, Jesus Cristo, o que deu sua vida, o sangue de Jesus, Ele perdoa os pecados, o sangue remidor, o sacrifício de cruz. E falar para você, irmão, o batismo tira pecado, é mentira, irmão. O batismo não tira pecado de ninguém, batismo não salva. Se você falar que o batismo não salva, então você está tirando o mérito de Cristo. Você batiza pela obediência ao que Cristo determinou. Aquele que crer em mim será transformado e se batiza. Aquele que crer em mim. E aquele que não crer, ele nem falou se batizar nem nada. Aquele que não crer, ele está condenado. Então, o que salva é a crença em Cristo Jesus. E o batismo é um complemento. A transformação, a mudança de vida, de conduta, aquilo outro. Isso aí o Evangelho produz em nós. Quando nós conhecemos a Cristo, nós produzimos frutos, obras. Nós praticamos obras melhores, não para ser salvo, mas porque é um salvo. Porque a gente, quando limita a versículos, nós distorcemos a palavra de Deus. Se a fé é mediante a fé da pessoa do Senhor Jesus, como está no versículo 8 e 9, ele também fala também no versículo 10 que somos feituras em Cristo. Através de Cristo você é transformado, você é mudado para andar nas boas obras de Cristo, ao qual Deus preparou que andássemos nela. Então você anda nas boas obras porque é a determinação de Deus. Deus não quer que você pratica as más obras. Deus não quer que você ande no pecado. Deus quer que você no caminho certo, fazendo as obras que Ele lá, fazer a obra de Deus, falar do Evangelho, viu? Falar de Jesus, orar para o seu próximo, ler as Escrituras, cantar louvor, se portar de uma forma digna, dando exemplo, dando valor à palavra de Deus, dando valor às Escrituras, afirmando, defendendo a verdade, defendendo o que Jesus diz, defendendo as Escrituras. Não defenda ministério não, irmão. Ministério às vezes falha. Não defenda ministério, defenda Jesus. Quando você questionar, eu defendo Jesus em primeiro lugar. O mandamento de Deus, a adoração a Deus, Deus em primeiro lugar. Se você pôr o seu ministério em primeiro lugar, você está invertendo os valores. Eu não estou aqui para defender meu ministério, não. Meu ministério vai ter pessoas que vão ser falhas. Eu vou ser falho, você vai encontrar falha. Esse irmão aí, esse irmão meio velhinho aí, é cheio de coisa, tem os seus defeitos, tem isso, tem aquilo. Irmão, se eu falar que não tiver falha, então eu estou mentindo. Mas o que eu falar, tiver na Escritura, você fala, não, o que ele está falando é verdade. O que ele falou é verdade, está na Escritura mesmo. Ele falou que meu ministério não é o caminho, meu ministério não é a verdade, meu ministério não é isso, não é aquilo. Ele falou a verdade, porque está na Escritura. O caminho é Cristo. Ele falou que o meu ministério não é a graça de Deus. Não, ele falou a verdade. Eu posso até falar, a graça de Cristo está no meu ministério, nas pessoas, o favor merecido. Não tem problema nenhum, como poderia estar no outro ministério. Não é assim por diante? Mas quando a gente pega uma bandeira e afirma, meu ministério é o caminho, meu ministério salva, só aqui tem salvação, só aqui tem a doutrina, só tem isso, nós somos igreja bíblica, nós somos igreja reformada, tudo mentiroso, irmão. Tudo mentiroso, enganador. Não se afirma na verdade que é o Senhor, se afirma em conceitos, em dogmas, em tradições. Não, para servir a Deus tem que ser isso, paletó, gravata. Eu já falei várias vezes, isso aqui não quer dizer mudança de caráter, irmão. Isso não quer dizer transformação. Usar paletó, gravata não quer dizer que você é uma pessoa nascida de novo. Não. Se adequa ao meu padrão religioso. Não deixa de ter um padrão religioso do meu ministério, na verdade, como do seu. Mas como eu falei, não vim falar do meu ministério, vim falar da palavra. Pela palavra eu critico até o meu ministério se for possível. Como você deveria, em defesa do Evangelho do Senhor Jesus, nós não defendemos placa, nós não defendemos instituição, nós não defendemos religião. Temos que defender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Não me tenha como rebelde.